Bom dia, mas bom dia mesmo. Estamos juntos nessa manhã de quinta-feira, hoje 22 de setembro. Hoje comemora-se o Dia da Juventude do Brasil, o Dia do Contador, e também hoje termina o inverno e tem início a primavera. Que você constitua Jesus como a primavera da sua vida. Dentro de instantes estaremos ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes, da LPC, trazendo uma mensagem muito importante. Não tenha medo. Há muitas pessoas que vivem debaixo de uma tensão emocional, psicológica muito forte, têm medo de sair de casa e também quando estão dentro de casa, medo de serem assaltados quando saem, medo no trânsito, enfim. Nós vivemos tomados de medo a todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida. Por isso, devemos ter a certeza da presença, do companheirismo de Deus em nossas vidas. Porque o medo não vem de Deus, o medo provém do diabo. Fiquemos, portanto, com o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre não tenha medo. Olá pessoal, que bom ter você conosco no programa Luz para o Caminho. Nós agradecemos a sua amável companhia. Toda a nossa produção deseja que você seja muito abençoado nesses poucos minutos que estaremos juntos. Você sente medo? Muita gente tem medo de baratas, outros têm medo de tempestades, outros ainda têm medo de assombração. Todo mundo sente medo. Pois o medo, na verdade, é um meio natural da preservação da nossa vida. Se não houvesse medo como um mecanismo de autodefesa, todo dia veríamos pessoas arriscando suas vidas. A violência e a agressão seriam coisas normais. A morte e o suicídio atingiriam números absurdos. Mas se o medo é exagerado, ele torna-se prejudicial e tende a destruir a nossa força íntima, nossa autoconfiança, deturpando nossas emoções e até mesmo nossa personalidade. A fobia é um temor exagerado e incompreensível a algum objeto ou situação que prejudica a vida da pessoa. Estima-se que ela atinja 20% da população mundial, segundo dados do Instituto Nacional de Saúde americano. As manifestações desse quadro não se restringem à cabeça e, durante as crises, levam a taquicardia, tremedeira, suor excessivo, falta de ar, tontura e até desmaios. De onde vem o medo exagerado? Medo até mesmo da própria sombra, os traumas da infância, situações de angústia, vexames, desajustes violentos, podem causar distúrbios psicológicos, insegurança e medo. Todo mundo tem medo de algo. Assaltos, aviões, doenças, dentistas, solidão. É claro que a intensidade do medo varia de acordo com a história de vida de cada pessoa. Portanto, diante de nossos pavores, temos apenas duas alternativas: lutar ou fugir. O que você escolheria? Não há como negar. Muitos de nós têm nossos medos internos que nos assustam. E precisamos aprender a administrá-los. Como enfrentar os medos que nos afligem? No programa de hoje, nós queremos trazer a você a resposta para vencer o medo. Você está assistindo o programa Luz para o Caminho. Continue conosco, já estamos de volta. Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Hernandes Dias Lopes e estou aqui para trazer uma excelente notícia para você.
A Luz para o Caminho estará promovendo um congresso de pastores e líderes para tratar de um assunto fundamental para a saúde e o crescimento da igreja: pregação transformadora. Esse congresso será realizado em Sorocaba, no estado de São Paulo. Já temos confirmados como nossos preletores Jeremias Pereira, que falará sobre a importância do sermão biográfico para o encorajamento da igreja. Arival Dias Casimiro falará sobre a pregação evangelística e o crescimento da igreja. E eu falarei sobre a importância da pregação expositiva para o crescimento saudável da igreja. O reverendo Ronaldo Lidório falará sobre a pregação e o despertamento missionário da igreja. A maior necessidade da igreja hoje é de uma volta para as Escrituras e de um grande reavivamento nos púlpitos. Você que é pastor e líder não pode ficar de fora desse grande congresso. Venha participar conosco. Deus tem grandes coisas reservadas para nós. Bom, nós estamos tratando no programa de hoje sobre um assunto extremamente oportuno, atual e relevante. Estamos falando sobre o medo. E para nos ajudar a entender esse complexo assunto, nós estamos aqui recebendo a doutora Patrícia Correia. É um privilégio, você é psicóloga, né? Está trabalhando hoje em Descalvado, uma cidade belíssima, estou sabendo. E é muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada. Doutora Patrícia, medo é coisa natural ou é uma coisa patológica? Nos ajuda a entender isso. Vamos lá. Primeiro, agradeço a oportunidade, o convite. É um prazer estar aqui, podendo colaborar com essa entrevista, com esse tema que é tão oportuno, porque as pessoas hoje vivem com muito medo. Seja na zona rural, na zona urbana, em todos os espaços físicos a gente encontra pessoas com medo. Mas respondendo a sua pergunta, o medo ele é tão natural quanto pode se tornar patológico. Certo. Depende de circunstâncias, depende de reações, depende de uma série de fatores que a gente pode até desenvolver ao longo da entrevista, falar um pouco mais a respeito disso. E quando é que o medo é bom para nos proteger e quando o medo se torna perigoso para nós e deveríamos ter medo de ter medo? Vamos lá. O medo é bom porque ele envolve um instinto de preservação. É bom eu sentir medo de altura porque assim eu não vou me deixar cair, me machucar e até morrer, dependendo da situação. O medo, ele se torna patológico quando ele reflete nas nossas áreas de vida. Certo. O sentir medo nessas situações é que é bastante complicado. Por exemplo, eu aqui hoje, eu estou numa situação inusitada, que eu não vivo no meu cotidiano. Então dá um frio na barriga, né? O coração dá aquela disparada, a gente sente que pode ser que a voz saia um pouco trêmula, mas a gente precisa aprender a se controlar, porque é uma situação, eu fui convidada, eu estou aqui de bom gosto, de bom grado, à vontade. Então não tem por que eu sentir medo. É sempre uma reação que a gente precisa pensar até que ponto eu posso desencadear certos eventos fisiológicos e isso vai, de fato, me ajudar ou não. A questão toda é essa. Usando de novo meu exemplo, eu vim e estou aqui, estou encarando, estou de frente com Isso com saindo essa muito bem. insegurança. Ah, obrigada. O senhor conduz muito bem. Muito obrigado. Nessa sua vivência na área da psicologia, atendendo tanta gente, ao longo de 20 anos, você me disse? 22 anos já. 22 anos. Não parece? Obrigada. Parabéns. Obrigada. Quais são os problemas mais sérios que você tem enfrentado, que as pessoas têm lidado nessa área do medo? Vamos lá. Normalmente, o que a gente mais observa são as fobias. Sim. Elas hoje têm um papel de destaque muito grande. Tem até um tipo de medo, que é o medo do medo, o medo de sentir medo. É um tipo bastante comum de reação fisiológica e de sintomatologia que a gente recebe no consultório. Eu diria que é o mais comum dentre todos os que a gente acompanha. Tem as pessoas que morrem de medo de barata, especialmente as mulheres. E aí eu já dou até uma dica, né? Se o medo é de barata,
olhe para ela e diga, você não é maior que eu. Em frente, vá lá e resolva quem tem poder. Mas homem tem medo de barata também, viu? Ih, homem tem medo de tanta coisa. Os homens são mais covardes que as mulheres, né? Eles dão aquela coisa de que, né, eles dão conta, a coisa do machismo, da força, da masculinidade, mas homem também tem medo. Tem medo, né? William Bonner uma vez falou isso num programa em que ele foi entrevistado e perguntaram a ele, você tem medo de ser âncora do Jornal Nacional? Ele falou, morro de medo. E como você enfrenta? Vou lá e apresento. Não tem como. O medo, você só reage a ele de forma positiva enfrentando-o. E às vezes esse que você está dizendo, esse pouquinho de adrenalina, em qualquer área da vida, faz bem, não é? Oh. Se a pessoa vai para qualquer desafio da vida muito calmo, muito tranquilo, ele falta um pouquinho de vibração, tem que de entusiasmo, ter. Né? A vida é isso, a vida é dinâmica, é energia, né? É isso certeza, mesmo. Isso certeza. é bom, isso é bom. Hoje a gente está vendo a questão, assim, assolando muita gente, a questão da síndrome do pânico. Sim. Como é que é isso? Como é que se lida com isso? Síndrome do pânico é uma reação muito exacerbada dessa ideia do medo iminente, de algo que a pessoa imagina que possa acontecer e ela se permite vivenciar toda a cadeia de sintomatologia que vem por trás. Então, é batedeira no coração, taquicardia, como a gente diz, né, profissionalmente. Ela sente que a respiração fica muito ofegante. E aí ela começa a ter a impressão de que algo tremendo vai acontecer e muito ruim. Então, a síndrome do pânico tem acometido muitas pessoas, principalmente aquelas que já desenvolveram um transtorno importante de ansiedade, a tal TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Ou alguém que esteve frente a uma situação de um trauma vivenciado, seja na infância, na adolescência, na vida adulta. Passou por uma situação realmente traumática, perdeu um emprego maravilhoso, ela pode, a partir daí, desencadear os sintomas da síndrome do pânico. É um quadro bastante comum e tem aumentado nos últimos anos. Doutora Patrícia, às vezes todos nós enfrentamos tensões, temores, né? Faz parte da vida humana num mundo complexo como nós vivemos. Quando é que uma pessoa, ao lidar com seus medos, com suas fobias, deve buscar ajuda profissional para enfrentar essa situação? A pergunta que o senhor coloca é muito oportuna. As pessoas sempre ficam naquela linha tênue. Já é momento de buscar ajuda profissional ou eu ainda tenho condições, tenho recursos internos? É quando ela já esgotou todas as possibilidades de enfrentamento e não foi bem sucedida. Esse é o momento ideal para se buscar ajuda profissional de um psicoterapeuta, seja de que teoria for. Psicanalista, cognitiva comportamental, que é a minha, humanista, isso não importa. É ela perceber que ela não dá conta mais de lidar com o medo e com suas fobias e todos esses sintomas que nós acabamos de relatar aqui. Aí é o momento ideal para ela procurar ajuda. Sim. Como é que uma pessoa pode vencer o medo, voltando-se para Deus, encontrando em Cristo abrigo e resposta para esses medos? Agora, pediria uma resposta como uma psicóloga cristã. Vamos lá. E se você pudesse olhar naquela câmara, falando com o nosso telespectador de forma direta, o que você diria para ele? Meu querido, minha querida, sentir medo é natural. Mas como o nosso Mestre, nosso Senhor Jesus, nosso Deus, Deus em nós, nos ensinou, não tenha medo, porque o medo pode te paralisar e pode fazer com que você não viva a vida que Deus quer para você, porque Ele veio para que você tivesse vida e vida em abundância, assim como eu, assim como o pastor Hernandes. E se for para ter medo, vai com medo mesmo, mas em frente, encare a situação e não titubeie, porque Deus é com você. Que coisa boa. Muito obrigado pela sua presença, pela sua palavra tão boa, tão oportuna, tão necessária. Deus abençoe, Amém. Deus recompense você. Eu espero que esta palavra que você trouxe certamente tenha abençoado muitas pessoas que estão lidando com esse drama do medo. Amém, pastor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pois bem, nós estamos aqui no programa tratando deste assunto do medo, mas nós vamos voltar daqui a pouquinho, então fica aí, já estamos de volta.
Nós estamos, ao longo desse programa, tratando do tema Não Tenha Medo. Bom, mas falar sobre esse assunto não é tão simples porque nós temos medos. E eu diria, muitos medos. Quais são os seus? Do que você tem medo? Você tem medo do desconhecido? Você tem medo do amanhã? Você tem medo da morte? Você tem medo de ficar doente? Você tem medo da solidão? Você tem medo de não conseguir pagar suas contas? Você tem medo de ser abandonado? Você tem medo de coisas? Medo também de altura? Medo de lugares fechados? Lugares abertos? Muitos medos. A questão não é dizer, não, você não tem medo. Não, o medo é bom. Às vezes ele é bom. Tem hora que você ter medo ajuda você a se livrar de encrencas. Tem hora que o medo preserva você de acidentes, de más companhias, de lugares perigosos, de arriscar sua alma, de comprometer sua honra. Agora, tem medo que realmente bota uma camisa de força na gente. Tem medo que gera pânico na sua alma e você fica paralisado. Você perde a capacidade de refletir direito e até de agir. É aquele estudante que estudou tanto para a prova do Enem ou para o vestibular, que na hora começa a tremer, esquece tudo que estudou. Porque está em pânico. Síndrome do medo. Algumas pessoas têm medo até do medo. Como é que a gente resolve isso? O que a Bíblia ensina sobre isso? Bom, eu não sei se você sabia, provavelmente sim, a ordem mais repetida em toda a Bíblia é esta: não temas. Em outras palavras, não tenha medo. O primeiro sentimento que os nossos pais tiveram no Éden depois que pecaram foi medo. Eu ouvi a tua voz e tive medo, disse Adão para Deus. Eu quero agora partilhar com você o texto de Isaías 43, versos 1 e 2, porque esse texto mostra para nós o remédio que vai tratar dos nossos medos. Então veja comigo o que ele escreve. Ele diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou e que te formou. Não tenhas medo, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, diz o texto, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. A questão é, como é que você lida com os seus medos? Primeiro, você vence os seus medos quando você entende que você é alguém especial para Deus, porque Deus pensou em você, Deus amou você, mesmo antes de ter criado o universo. Você não surgiu aí por acaso. Mesmo que os seus pais não tenham planejado você, Deus planejou. O texto diz que você vence o medo quando você entende que Deus criou você. Que você é obra-prima de Deus. Que você é a coroa da criação de Deus. Você vence os seus medos quando você entende que Deus formou você. E aí é uma palavra muito mais específica. Na linguagem do Salmo 139, como Deus entreteceu você de forma assombrosamente maravilhosa no ventre da sua mãe. É como Deus colocou em você trilhões de células vivas
todas programadas geneticamente, cada uma delas tendo 1,70 m de fita DNA, de tal maneira que não tem ninguém no universo igual a você. Deus formou você, jogou a forma fora. Você é único. Se você não for você, ninguém mais será. Terceiro, você vence o medo quando você entende que Deus amou você de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que você nele creia, e ao crer nele você não perece, mas tem a vida eterna. Ele remiu você. Ele pagou um alto preço por você, o preço de sangue, o preço do sangue do seu Filho. Você vence o medo quando você entende que Deus chamou você, Deus chama você. De todos os mais de 7 bilhões de habitantes do planeta hoje, Deus conhece o seu nome, seu passado, seu presente, seu futuro. O chamado de Deus a você é específico. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Quando você entende que Deus chamou você para a salvação, você vai lidando com seus medos vitoriosamente. Quinto lugar, ele diz o seguinte: como é que você pode vencer seus medos? Quando você entende que você é propriedade exclusiva de Deus, tu és meu. Ora, o que dá significado à sua vida? Qual é o referencial da sua vida? O referencial da sua vida é que você tem dono. E esse dono é o dono do mundo. E ele tem zelo por você. E ele ama você. E ele cuida de você. E ele cerca você com o seu cuidado. Tanto é fato que quando vamos para o versículo 2 de Isaías 43, está escrito assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Em outras palavras, o fato de você ser criado, formado, remido, chamado e ser propriedade exclusiva de Deus, não isenta você de enfrentar situações difíceis. Você vai passar por águas revoltas, por mares encapelados, por rios caudalosos. Mas quando você passar por essas circunstâncias, você não precisa ter medo por uma razão. Não é porque você é forte. Não é porque você é um gigante. Não é porque você determina as coisas e elas acontecem. Não é porque você arranca de dentro de você forças, como autoajuda. Não. Você não precisa ter medo porque você tem uma promessa. Se você passar pelas águas, eu serei contigo. Quando você passar pelas águas, eu serei contigo. Você vai passar e quando você passar, eu serei contigo. É a presença de Deus que nos dá força para enfrentar o medo. Mas ainda o texto diz o seguinte: quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Ou seja, o naufrágio não é o seu destino. Porque o texto diz que Deus vai estar com você em circunstâncias que você não consegue administrar. O texto conclui dizendo: quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem as chamas arderão em ti, porque eu sou contigo. É claro que o texto está mostrando para nós circunstâncias que vão se avolumando, problemas que vão crescendo, se agigantando, e se você lidar com esses medos todos, com as suas próprias ferramentas, com as suas próprias forças, você perece. Mas se a sua confiança está em Deus, você triunfa. Então, hoje, agora, você pode lidar com esses medos. Pôr esses medos aos pés do Senhor. Deus não deu para você espírito de medo, Deus deu para você espírito de poder, de amor e de moderação. Põe a sua vida nas mãos de Deus. Coloque a sua confiança em Jesus. Tire todo esse fardo pesado de medo que perturba a sua alma. Descansa em Deus. Corre para os braços de Deus. Nele há abrigo no temporal. Eu vou orar com você.
onde você está, ore comigo nesse momento. Deus, eu quero te agradecer o privilégio de repartir e compartilhar esta palavra com as pessoas que estão nos assistindo. Eu te peço que tu cuides de cada uma delas, aplicando a elas as verdades benditas da tua palavra, tirando-as, ó Deus, deste poço escuro do medo, para uma vida de plena confiança, serenidade e fidelidade e alegria e gozo na tua presença. Eu te peço, Deus, que tu te manifestes às pessoas que estão nos assistindo, para que elas possam vencer o medo e viverem tranquilas nas mãos benditas e eternas do nosso glorioso Redentor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Quando na dor, na tentação, quero em tuas mãos agarrar, para que não venha me desviar. Quero poder permanecer sempre nos teus caminhos, para firmar meus pés em ti, ó Autor da vida, meu Senhor. Na dor, na tentação, quero em tuas mãos agarrar, para que não venha me desviar. Quero poder permanecer sempre nos teus caminhos, para afirmar meus pés em ti, ó Autor da vida, meu Senhor. Obrigado por nos acompanhar aqui no programa Luz para o Caminho. Acompanhe a gente nas redes sociais, os endereços estão aí na sua tela. Nós desejamos que Deus abençoe você e que Ele mesmo tire todo o seu medo. Espero você no próximo programa Luz para o Caminho. Até lá e Deus abençoe você. Acredito que você foi profundamente enriquecido e abençoado. Queremos convidá-los para que, neste final de semana, façamos uma visita. A Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. Nós temos Escola Bíblica Dominical aos domingos às 9 horas da manhã. Venha com a sua família juntos estudarmos a Palavra de Deus. Aos domingos à noite, às 18 horas, culto divino. Às terças-feiras nós temos culto de oração para a família. Venha orar com a sua família. E às quintas-feiras, estudo bíblico. Portanto, esperamos em Deus nos reencontrarmos na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
e até segunda-feira, se Deus quiser. Muy cansado estou, mas procuro, Senhor, dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra